Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar por mais uma oportunidade, Senhor, de poder te prestar esse culto e te pedimos que nesse momento tu se revele a nós através da leitura da tua palavra e da exposição da tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo que nos traga compreensão e entendimento daquilo que leremos e daquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Te peço que tu tenhas e se manifestes com total liberdade em nosso meio. Tu és o Senhor do culto, tu és o dono do nosso coração, tu és o dono da nossa vida e tu és o Senhor da palavra. Por isso te rogamos que nessa hora só a tua palavra seja ouvida e só a tua palavra seja transmitida. Tem misericórdia de mim, pois não sou nada, e assim como meus irmãos, careço totalmente da tua graça e do teu agir. Nos edifica nessa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós faremos a leitura a partir do verso 13. Se vocês acharam, digam achei. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outros ou alguns dos profetas. Mas vós, ele continuou, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem extremamente conhecida por todos nós, e confesso que ao me deparar com ela, percebi que não era tão simples assim de compreendê-la, né? O texto inicia dizendo que Jesus estava se dirigindo para Cesareia de Filipe, saindo da região de Jerusalém. E nós sabemos que era muito comum por onde Jesus passava, arrastava multidões com ele. Então Jesus constantemente, durante o seu ministério, ele foi cercado por muita gente. E essas pessoas que os cercavam por vários interesses pessoais. Nesse período aqui em que Mateus ele escreve esse momento em que Jesus está indo para Cesareia, possivelmente Jesus estava no meio do seu ministério, entre 1,5 e 2 anos do seu ministério, dos 3 anos que Jesus ele transitou fisicamente aqui nessa terra. E em meio à multidão havia muitos admiradores de Jesus. Mas também à medida em que os seus admiradores cresciam, também crescia a oposição, partindo muitas vezes dos líderes religiosos da época, representado pelos fariseus e os saduceus, e esses com a intenção sempre de contradizer Jesus, de desfazer a imagem de Jesus, de descredibilizar Jesus como sendo aquele a quem ele sempre se intitulou, sendo Filho de Deus. E Jesus lança essa pergunta para os seus discípulos
de forma curiosa, embora nós sabemos que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas ele pergunta aos seus discípulos duas perguntas. A primeira, Jesus queria saber quem dizem ou quem diziam o povo quem Jesus era, ou seja, o povo reconhecia Jesus como quem? E os discípulos, eles fazem essa análise e trazem uma resposta dizendo assim, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros entendem que o Senhor é o profeta Elias, outros ainda entendem que o Senhor é o profeta Jeremias, e também há um grupo de pessoas, Senhor, que acha que o Senhor é algum dos profetas. Talvez algum dos profetas grandes aí, Ezequiel, Amós. E Jesus lança a segunda pergunta dizendo, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa análise que a gente começa a perceber essa resposta, fazendo uma breve análise, a semelhança de Jesus com João Batista, o porquê as pessoas achavam que Jesus era João Batista. Primeiro se havia assim, uma crença de que João Batista ele havia voltado, ele havia reencarnado para tentar ou atentar a vida de Herodes, aquele a quem ele havia matado. Essa era uma crença forte que havia surgido. E muitos achavam que João Batista estava personificado na pessoa de Jesus. A semelhança de Jesus com o profeta Elias é pelo fato da pregação de Jesus ser uma pregação muito forte contra o pecado, denunciando o pecado. E com Jeremias, a trajetória de Jesus se assemelha pelo sofrimento, a qual Jeremias ele viveu durante a sua vida ministerial enquanto profeta. E nós sabemos que Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão, né? Então ele passava por muitos apertos. O Senhor o colocava em muitas situações em que o fazia chorar. E não era diferente com Jesus. Jesus também passou por muitas situações difíceis durante seu ministério. Tal era a semelhança a ponto de eles acharem que o profeta Jeremias havia também reencarnado e estava ali habitando na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto outros não conseguiram classificar e disseram, olha, deve ser algum dos profetas. Esse Jesus aí deve ser algum dos profetas. E Jesus, não satisfeito, talvez pensando, será que se escapou alguém aqui no meio dos discípulos? E faz essa pergunta, tá certo, mas e vocês? Eu quero saber agora de vocês, quem vocês dizem que eu sou? E como de costume, Pedro, muito proativo, sempre saindo de frente nas situações, Pedro responde dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é talvez se não a maior e a mais assertiva declaração que nós podemos encontrar na Bíblia. Pedro acerta em cheio. E Jesus olha para Pedro e diz assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Bem-aventurado és. Tu és mais que feliz. Ora, por que Jesus então olha para Pedro e diz que Pedro ele é bem-aventurado? Ele é mais que feliz. Em outras compreensões, traduções, vai achar traz a ideia de graça. E perceba que Jesus ele justifica o porquê Pedro ele foi bem-aventurado na sua declaração. Ele diz, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai. Irmãos, isso é de uma profundidade sem limites. Observe que Jesus está aqui claramente afirmando que a partir do momento em que um homem pecador, humano, em seus delitos e pecados, ele passa a ter a compreensão verdadeira de quem é Jesus, ele está recebendo do próprio Deus uma graça.
uma bem-aventurança. Porque é impossível, é inacessível um pecador, por meio da sua própria compreensão humana, chegar à conclusão, ter o discernimento de quem de fato é a pessoa de Jesus Cristo. Porque esse homem, ele está morto em seus delitos e pecados. É impossível um homem olhar para Jesus e, através da sua própria capacidade intelectual, admitir que Jesus é o Filho de Deus, e não só isso, mas o Cristo. Talvez você saiba disso, talvez outros não saibam, mas a palavra Cristo aqui não é o sobrenome de Jesus. Muitas vezes nós falamos, né, Jesus Cristo, e talvez muitos pensem que Cristo é o sobrenome de Jesus, assim como você tem um sobrenome. Mas a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é um título que já está proferido desde o Antigo Testamento pela lei e pelos profetas. E Cristo quer dizer Messias, que quer dizer o enviado, o esperado. Aquele a quem seria revelado. E perceba que foi exatamente isso, com total clareza, que Pedro ele responde a Jesus dizendo: tu és o Cristo, o Messias, aquele a quem a lei e os profetas desde o Antigo Testamento já havia prometido, e tu és o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando um pecador ele consegue compreender essas verdades, é sinal de que Deus agiu graciosamente em sua vida e sobretudo em seu coração. Porque a Bíblia diz que nós estamos para Deus mortos, vivendo sob as concupiscências do nosso coração, sobre os desejos do nosso coração, sobre o curso desse mundo, sobre o príncipe deste mundo, que atua nos filhos da desobediência, diz Paulo, no qual éramos todos nós. Mas Deus agiu com graça por meio de Jesus Cristo. Por causa do seu amor, Ele revelou a Pedro e também revelou a mim e a você quem é Jesus. Louvado seja Deus por isso. Se hoje nós cremos no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, como o único Filho de Deus, o Messias esperado, o Deus encarnado, aquele que viria trazer reconciliação do povo de Deus com o Deus do povo, isso foi graça e obra unicamente do Senhor, não foi mérito seu nem meu. E louvado seja Deus por isso. Bem-aventurados somos nós, porque recebemos de Deus essa revelação. Mas o Senhor, Ele continua, acompanhe comigo, aqui no verso 16, quando Jesus afirma, quando Pedro responde trazendo essa afirmação, dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus ele faz essa afirmação dizendo que tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, é uma figura de linguagem que o Senhor está usando aqui para dizer que não foi mérito humano, que não foi capacidade humana essa compreensão, mas foi o próprio Deus que revelou a ele. E Jesus aqui, irmãos, ele chega e diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui é onde está o nó na linha. Para entendermos isso, irmãos, nós precisamos ter um cuidado muito claro. Primeiro porque nós sabemos que a opinião ou o posicionamento católico romano tem Pedro como sendo o primeiro Papa representativo, aquele que estaria representando a Igreja do Senhor. E não só isso, mas o Papa tem como a função intermediar. Perceba que ao titular Pedro como primeiro Papa, estamos colocando em xeque aqui a plena triunidade santa. E o que está em xeque aqui é a intermediação de Deus com o homem,
Como quando muitas vezes as pessoas vão ao confessatório falar aí os seus pecados e confessar os seus pecados, e naquele momento ali, seja o Papa ou o Padre, tem a autoridade, aspas, de perdoar pecados, que isso não é mérito, nem título, nem homem nenhum tem essa capacidade de fazê-lo, apenas o Senhor Jesus. Então, dizer que Pedro é esta pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja dele é um risco muito grande. E aqui eu achei vários posicionamentos, várias linhas de interpretação teológica, e a que mais me trouxe conforto de ser a mais próxima e fiel da palavra de Deus, do que Jesus ele quis dizer aqui, e a que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é o seguinte: Pedro aqui, o que temos em xeque aqui é a declaração de Pedro. Então, a palavra Pedro, na língua original, significa Petros, que quer dizer fragmento de pedra, ou pedaço de pedra. E a palavra pedra é Petra. Então nós temos aqui dois substantivos, um masculino, Petrus, e um feminino, Petra. Então Jesus, quando se refere a Pedro, ele usa o pronome feminino, dizendo esta, o pronome feminino, pedra. Então logo Jesus não está se referindo a Petrus, senão ele teria dito este Petrus, ele usaria um pronome masculino, mas não é isso que ele faz. Então, a linha de compreensão teológica que eu quero trazer para os irmãos aqui é que esta Petra a que Jesus se refere é a declaração de Pedro e não Pedro. Ok? Os irmãos compreenderam aí? Então vamos seguir. Quando Jesus diz assim, sobre esta pedra, ele se refere à declaração de Pedro. E qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer, Pedro, sobre esta verdade, sobre esta teologia, sobre este ensino de que eu sou o Cristo, o único Filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja. Esta é a pedra, esta é a verdade sobre a qual a igreja estará fundamentada, enraizada. Em outras palavras, a igreja está fundamentada no próprio Jesus Cristo. Porque o próprio Pedro testificou ali de que Jesus ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, o Cristo do Senhor. E Jesus diz assim, olha, é sobre esta verdade aí que eu vou edificar a minha igreja. E quem é a igreja do Senhor? A que igreja Jesus se refere aqui? Perceba que no Novo Testamento são poucas as vezes que nós vemos a palavra igreja mencionada. E Jesus aqui diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqueles a quem eu salvar, aqueles a quem declarar, aqueles a quem Deus também lançar a mesma graça e sua fé estiver fundamentada nessa declaração, nessa verdade, esses estarão firmados em mim. Eu sou a pedra da igreja. É sobre mim que o meu povo está firmado. É sobre mim, eu sou a rocha. E uma outra afirmação, irmãos, para não restar dúvida, perceba que no capítulo 2 do livro de Pedro, esse mesmo Pedro aqui está conversando com Jesus aqui, ele afirma em seu livro, no capítulo 2, a partir do verso 4, Pedro diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nesse momento, Pedro aqui ele afirma que a pedra não é ele, mas é Jesus, ele mesmo escreveu. E como poderíamos afirmar
que Pedro é esta pedra, se imediatamente, logo após essa declaração que Pedro faz, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no verso 21, irmãos, mas foi imediatamente, Jesus ele reprova Pedro de uma forma veemente. Acompanhe comigo a leitura, verso 21, na sequência. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Esse mesmo Pedro, irmãos, que acabou de fazer essa declaração, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, esse mesmo Pedro queria impedir a missão salvífica do próprio Deus que Jesus estava prestes a cumprir. Talvez por um sentimento de paixão, de amizade, dizendo assim, não, Senhor, de modo nenhum o Senhor fará isso contigo. Pedro aqui, irmãos, aquela revelação que está descrita no verso 14, parece que some da mente de Pedro. Esse Messias, ele deveria de fato morrer, padecer, para que houvesse remissão dos nossos pecados, para que houvesse salvação, para que houvesse a reconciliação, para que houvesse a justificação, para que houvesse a adoção de Deus para conosco. Era necessário que Jesus ele de fato morresse e padecesse, fosse de fato traído, fosse de fato espancado, fosse de fato cuspido, como está descrito lá no profeta Isaías. O servo sofredor, ele deveria sofrer, e isso era agradável ao Pai, diz o texto, ele agradou moê-lo, porque através das suas dores, das suas pisaduras, nós fomos sarados. Era necessário que houvesse essa entrega de Jesus na cruz, mas Pedro parece que esquece aquela declaração, e Jesus diz assim, olha, tu não cogitas das coisas de Deus, sai daqui, Satanás. Tu és pedra de tropeço para mim. Como Pedro seria a pedra que o Senhor edificaria a sua igreja, se aqui ele diz que Pedro é uma pedra de tropeço, na obra redentora da cruz. Irmãos, está aí um motivo pelo qual nós não devemos seguir todos os conselhos, por mais aparentes que eles sejam. Cuidado com o que você ouve, cuidado quem você procura para se aconselhar. As pessoas aqui, a multidão aqui tinha uma imagem boa, uma opinião boa de Jesus, mas uma opinião errada. Não importa, queridos, se nós gostamos de louvores, não importa se você simpatiza com o evangelho, ou se você gosta de vir à igreja, de ir aos cultos, não importa se você gosta de ir à escola dominical, por mais bom que essas coisas sejam, a salvação só é por meio da revelação de quem é Jesus no seu coração. Enquanto não houver uma confissão de pecado, enquanto não houver um reconhecimento de que você é um pecador miserável e que você está caminhando a passos largos para o inferno, e se não houver arrependimento no seu coração, se não houver fé depositada na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, não importa a visão boa que você tenha de Jesus, é uma compreensão errada e que vai levar você ao inferno. É necessário arrependimento, é necessário crer na pessoa verdadeira de Jesus. Talvez naquela época houvesse muitos se intitulando o Messias, o Salvador. Talvez muitos falastrões tivessem surgido naquela época querendo trazer o título para si. Mas a revelação que é dada pelo próprio Deus
não pelos méritos humanos, como afirma Paulo, dizendo que esta graça salvífica não vem de nós, é um dom de Deus. É Deus que salva o homem, é Deus que resolve ir ao seu encontro e revelar as verdades do Evangelho. E quem é o Evangelho? É Jesus de Nazaré. Esse Evangelho é que nós precisamos estar firmados nele. Precisamos estar constantemente nos alimentando desse Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele é a salvação para todo aquele que crê. É o Evangelho de Deus. Então logo, o Senhor Jesus, ele reprova Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim dos homens. Pedro aqui, ele deu lugar, irmãos, a Satanás, ao fazer essa declaração. Ao tentar Jesus, a semelhança que Jesus foi tentado após os 40 dias e 40 noites, depois do deserto com fome e sede, a semelhança daquelas tentações que Satanás fez a Jesus, e a semelhança da reprovação, da repreensão que Jesus fez a Satanás, ele também faz aqui a Pedro. Arreda-te, Satanás, porque o plano precisa ser cumprido. Eu cumprirei a missão, porque se não houver a obediência de minha parte, não haverá salvação, não haverá igreja. É por meio do meu sofrimento, é por meio da minha humilhação, é por meio do meu sangue, que o Senhor resgatará, arrebatará aqueles a quem Ele reservou de antemão. Mas acompanhe comigo o texto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu era um dos que achava, quando lia esse texto, que o inferno estava avançando. Mas perceba que o objeto usado por Jesus Cristo aqui é porta. Porta de porta. Como essas portas, como a porta da nossa casa. E nós colocamos uma porta da nossa casa para termos segurança. Não é verdade? Um ambiente sem portas é um ambiente vulnerável, não oferece resistência nenhuma. E Jesus está dizendo aqui que as portas do inferno e não da igreja, é as portas do inferno que não prevalecerão, que não se manterão de pé. Isso nos traz a ideia de que, não a ideia, mas uma afirmação assertiva de que a igreja, enquanto avança, o inferno inutilmente tenta se defender com as suas portas, mas elas não prevalecerão. A igreja avança, enquanto o inferno tenta resistir à igreja. Mas Jesus, ele faz aqui uma afirmação: elas não prevalecerão, o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Porque ela está fundamentada na pedra que é Cristo, o Filho de Deus. É impossível, queridos, o inferno resistir a nós. E que avanço é esse a que Jesus se refere? Porque se as portas do inferno elas não prevalecerão, elas não se manterão de pé, enquanto houver a investida da igreja. Precisamos então entender que avanço é esse, a que se refere esse marchar da igreja. Não é unicamente cultuar a Deus, não é unicamente louvar a Deus, mas é aquilo que Jesus declarou em Mateus capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura.
Esse é o avanço que nós, que muitas vezes estamos omissos, e eu sou o primeiro a ser omisso, em não dar os passos a marchar nesse sentido. Nós precisamos acordar, irmãos, a começar de mim. Jesus aqui está alertando a igreja, está me alertando e alertando a cada um de nós. Jesus aqui, ele pagou o preço, ele afirmou que era necessário morrer, para que essa igreja ela fosse resgatada e redimida e edificada para um fim, para avançar contra o inferno. E essa guerra ela é espiritual. É por meio de Cristo que a igreja avança. É na pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Dentro do ônibus, no nosso trabalho, é enquanto nós caminhamos, enquanto estamos indo, à medida em que estamos caminhando, vamos pregando o Evangelho. À medida em que caminhamos, à medida em que marchamos, pregamos o Evangelho. Seja em casa, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, seja lá onde for, enquanto estivermos indo, anunciamos o Evangelho de Deus. Assim estamos indo contra as portas do inferno. É desse jeito que a igreja do Senhor avança. Mas é fazendo isso que o inferno ele não resistirá. Mas enquanto nós nos mantivermos, continuarmos, eu e você, omissos naquilo a que Deus colocou sobre minha e sua responsabilidade, aí a investida é invertida. Para quem estava atento ao grupo da igreja, o reverendo colocou essa semana um vídeo no grupo da igreja a respeito de algumas igrejas que haviam se fechado. Existe inclusive até um livro de Hernandes Dias Lopes que inclusive nós presbíteros recebemos aqui de presente da igreja. De que muitas igrejas na Europa, a estrutura física onde a igreja do Senhor se reunia para prestar culto, hoje são bares, boates, comércios, porque a igreja se fechou, porque foi omissa. E não ache que isso está distante de nós, não ache. Isso está mais perto do que nós imaginamos. E a causa dessas coisas estar acontecendo é responsabilidade minha e sua. Porque não estamos vigiando, não estamos cumprindo a missão. Eu e você, a quem Jesus chamou para pregar o Evangelho. Enquanto estamos preocupados demais com a nossa vida pessoal, e isso não é errado, tá certo? Não é errado. Mas enquanto estamos investindo tempo demais, demasiadamente, nas coisas que não concernem objetivamente ao reino de Deus, a igreja se enfraquece. E aí é as portas da igreja que não vai prevalecer, como já temos exemplos aqui, vívidos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê ousadia e intrepidez, nos sacuda para a glória dele mesmo. Porque nós não fomos chamados para ficar ouvindo sermões dia de domingo. Acompanhe comigo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19, eu estou terminando já. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aqui um outro cuidado que nós precisamos ter. Que chaves são essas que Jesus ele dá a Pedro? É um poder muito grande, né não? É um poder muito grande. Jesus chega para Pedro e aqui a conversa é
é Pedro e Jesus. Embora os demais discípulos estivessem ali, mas Jesus está falando diretamente para Pedro. Jesus disse que é Pedro que é bem-aventurado. Jesus disse que as chaves dos céus estaria na mão de Pedro. E ele afirma dizendo assim: Pedro, eu vou dar a você, está aqui nas suas mãos, segure aqui. Essa aqui é a chave dos céus. O que você ligar na terra, eu e meu Pai vamos ligar, vamos confirmar nos céus. E o inverso também se faz verdade. O que você desligar aqui, eu e meu Pai também concordaremos com você e desligaremos no céu. Imagine, irmãos, o tamanho dessa responsabilidade. Eu acho que eu ia dizer assim: Senhor, eu não quero essas chaves. Dá para outro, porque isso aqui não é para mim. Mas vamos entender o texto. Que chaves são essas, irmãos? É as chaves dos céus. O próprio texto, o próprio Jesus afirma. Mas ao que Jesus está se referindo aqui? É a pregação do Evangelho. É a salvação do homem. Perceba que os textos estão todos conectados. No verso anterior, nós vimos que Jesus disse: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas só enquanto essas estiver cumprindo a missão da pregação do Evangelho. E depois ele diz assim: as chaves dos céus eu vou dar a você, Pedro. E aquilo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Jesus está falando aqui, irmãos, que a salvação de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, está nas mãos de Pedro. Mas vamos muito mais além, vamos descer o buraco, tá certo que o buraco é fundo. Pedro aqui, ele está representando a igreja do Senhor. Não é a pessoa homem, não é Pedro homem, mas é Pedro enquanto declarante daquela verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, Pedro está representando toda a igreja do Senhor. Perceba que mais para frente, no capítulo 28 de Mateus, se você puder abrir comigo para acompanhar a leitura, capítulo 28 de Mateus, capítulo 18 de Mateus, verso 18. 2 capítulos à frente, versículo 18, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido nos céus, terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus está repassando essa autoridade para todos os demais discípulos do Senhor. Inicialmente, essa autoridade foi dada a Pedro. Só que 2 capítulos mais à frente, Jesus repete a mesma afirmativa e concede a mesma autoridade, só que agora para todos os discípulos. Mas inicialmente foi dado ao representante dos discípulos e da igreja. Só que os contextos aqui são totalmente ambíguos. São muito distintos. O texto aqui de Mateus capítulo 18 está tratando de relacionamento. E para entendermos um pouco mais, eu vou ler o texto. E Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porém, se não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Observe. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. E aqui ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade te digo também que onde houver 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido por meu Pai.
que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja, vamos entender aqui uma coisa. Em Mateus capítulo 18, Jesus está dando a Pedro, como representante da igreja, como representante dos discípulos, esse Pedro enquanto confessante do evangelho, não Pedro homem, natural, humano, pecador, mas aquele Pedro confessante. Jesus está dando a esse Pedro a autoridade das chaves dos céus. Aqui em Mateus capítulo 18, Jesus está se referindo agora a todos os seus discípulos. E o contexto em que Jesus entrega essa autoridade aos discípulos é num contexto de igreja, de relacionamento. Então vamos entender uma coisa. Cristo, aquela declaração que Pedro faz, estava sendo referida a Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta declaração, Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Logo, quem estiver confessante como você, Pedro, logo quem estiver confessando como você, quem estiver ligado a mim, esses terá a chave da igreja, esses estarão ligados a mim. Então, quando Jesus chega aqui no capítulo 18 e traz um contexto de desunião, de inimizade entre irmãos, ou seja, um rompimento de uma pessoa com a igreja, esse não pode mais manter comunhão com Deus. Logo, ele está fora do rol daqueles que estão salvos. E perceba como é chocante, irmãos. Essa autoridade aqui, quando a Bíblia fala de igreja, alguns intérpretes afirmam que quando Jesus fala de igreja, ele está se referindo à liderança da igreja e não à assembleia da igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, se vocês que são os líderes da igreja pegarem uma situação de inimizade, de rompimento com a união entre os irmãos, e se esse se manter impenitente, o que vocês decidirem, eu concordo com vocês. Então, se vocês acharem que ele deve ser disciplinado, está fora da comunhão, eu afirmo isso. Isso é muito profundo, irmãos. Tamanha a responsabilidade de você a quem Deus colocou à frente da igreja dele. E tamanha a responsabilidade sua de se manter unida à igreja do Senhor, em comunhão com os santos. Essa é a nossa missão. O que Jesus está colocando aqui é o que a própria salvação estará em xeque. Porque como pode dizermos que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão? Como pode dizermos que afirmar que amamos a Deus se não temos comunhão com nossos irmãos? É incompatível, irmãos, não tem como. É impossível. Não tem como estarmos aqui adorando a Deus enquanto você está brigado com um irmão seu, que você olha para ele e senta longe dele porque você está com intriga com ele. Como é que você quer adorar a Deus desse jeito? Diz a Bíblia, enquanto você não consegue amar ao seu irmão, a quem você consegue ver, enxergar, tocar, como é que você vai amar quem você não consegue nem ver? É muito profundo, e tal é a responsabilidade de Pedro, tal é a responsabilidade da igreja. E tamanha é a autoridade que Deus lhe concede. Vamos continuar, e eu prometo que agora eu encerro. E diz o texto no verso 19: o que ligares na terra estará ligado nos céus, e o que desligares na terra estará desligado nos céus. Então advertiu os discípulos, verso 20, de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Para encerrar, eu queria fazer uma última aplicação, irmãos. A igreja do Senhor, ela é preciosa para o Senhor. E também deve ser para nós, que fazemos parte dela. Você não é igreja. Você faz parte dela. Essa reunião que estamos aqui,
é uma parte muito pequena da igreja visível de Deus. É uma parte muito pequena da igreja visível. Mas existe a igreja invisível que só Deus conhece. Só o Senhor da igreja é que conhece essa igreja invisível. Essa igreja invisível, irmãos, é composta por todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele a quem reconheceu os seus pecados. Todo aquele a quem se arrependeu dos seus pecados. E todo aquele a quem entregou a sua fé, depositou a sua confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Essas pessoas compõem a igreja invisível de Deus. E nem todos que estão na igreja visível estão na igreja invisível. Nem todos que estão aqui nesse momento, sentado olhando para mim, talvez não estejam na igreja invisível de Deus. E isso é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Não importa se quem está aqui está pregando, não importa se quem está ouvindo, não importa se quem está ensinando, não importa se quem está tocando. Nada dessas coisas vai testificar, vai garantir, vai penhorar a sua salvação no Senhor Jesus. Vai lhe garantir no rol da igreja invisível de Deus. Mas o que garante a nossa permanência é o próprio Deus. Mas à medida em que nós nos arrependemos, à medida em que nós olharmos para Jesus como o único Salvador, suficiente, capaz de remir os nossos pecados e me unir e me inserir na igreja invisível dele para todo sempre. E garantir essa salvação através da própria presença de Deus em meu coração, através do seu Espírito Santo, sendo o penhor da minha salvação. Só Deus é capaz de fazer isso. E você precisa refletir de uma forma muito profunda, irmãos. Se há alguma coisa que você deve colocar como prioridade na sua vida, é se você de fato é salvo em Cristo. Porque talvez você possa estar se enganando, achando que o fato de estar arrolado no hall da igreja presbiteriana de Fragoso, o fato de estar em algum cargo da igreja presbiteriana de Fragoso, garante sua salvação, quando na realidade você está vivendo uma vida de ilusão. Mas só Deus pode revelar a você, só Deus pode revelar ao seu coração a verdadeira conversão. Porque se isso não acontecer, você estará de fato caminhando para o inferno. E uma vez lá, irmãos, quando Jesus vier, não há mais volta. Você que não tomou sua decisão por Cristo ainda, você precisa urgentemente, parar e refletir na sua eternidade. Porque tudo isso vai passar. E a vida não é um ciclo. A pergunta é: onde você passará a sua eternidade? Na presença de Deus, gozando da sua graça bondosa, ou na presença de Deus, gozando da sua justiça e do seu juízo no inferno eterno? Porque diferente do que muitos pensam, não é Satanás que reina no inferno. Satanás, ele já está condenado. E ele já estará, ele estará no inferno juntamente com todos os demônios e juntamente com todos aqueles que não creem no Senhor Jesus, que não estão na igreja invisível de Deus. É o próprio Deus que estará reinando de uma forma justa através do seu juízo, punindo eternamente todos aqueles a quem não se arrependeram dos seus pecados. E estávamos um pouco antes aqui na escola dominical falando a respeito justamente de inferno. E nos foi trazido aqui uma reflexão muito interessante. Se você tem 1000 dias e você tira um dia desses 1000 dias, você fica com 999 dias.
Mas se você tem uma eternidade e tira um dia dessa eternidade, você tem a eternidade. Então nunca vai acabar, irmãos. Aqueles que não estão em Cristo, não importa quantos dias tirem, se isso fosse possível, continuaria tendo a eternidade debaixo do juízo de Deus, sofrendo as consequências do seu pecado. Que nós reflitamos nas palavras do Senhor e que essa palavra nos traga correção para a glória do Senhor, a começar de mim, que sou o primeiro dos pecadores e o primeiro deficiente dessa igreja local. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Queria que você fechasse os seus olhos para nós fazermos uma oração e depois recebermos a bênção. Senhor querido, nós te bendizemos o nome pela tua palavra. Te rogamos que tudo que foi ouvido por nós permaneça em nossos corações, promovendo mudança e transformação. Tanto no nosso compromisso de relacionamento contigo, tanto no nosso compromisso devocional contigo, quanto no nosso compromisso de serviço contigo. Que o Senhor toque nos corações daqueles a quem o Senhor ainda não revelou a pessoa bendita de Jesus Cristo. Que o Senhor haja com a mesma graça salvífica que o Senhor agiu com cada um de nós que estamos aqui, trazendo salvação a pecadores que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Abençoa a tua igreja, Pai. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Que o Senhor enriqueça a tua igreja de coragem, de ousadia, de fé para cumprir a missão que o Senhor lançou em nossas mãos. Que a tua igreja confie na tua autoridade, porque é na tua autoridade que a tua igreja caminha. É na tua autoridade que a tua igreja vence. É na tua autoridade que a igreja rompe as cadeias. É na tua autoridade que a tua igreja avança contra o inferno. Que o Senhor nos revista da tua autoridade para a glória do teu nome. Nos encha do teu poder por meio do teu Espírito Santo. Nos capacite cada vez mais a pregar o teu evangelho. E acima de tudo, Senhor, nos faça te obedecer para a glória do teu nome. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém.